Olá! Hoje nós vamos falar sobre dicas para mães leitoras, né? Mães que gostam de ler livros, fãs de livros, né? Assim como eu. Eu confesso que eu não era fã da leitura, né? Graças a Deus a minha mãe me incentivou e agora eu gosto muito de ler. Criei esse hábito, né? Foi bastante difícil no início porque eu sou uma pessoa que tem déficit de atenção, então se o livro não for tão interessante eu largo ele, né? Infelizmente eu ainda estou nessa luta para continuar, começar uma coisa e continuar, né? Por exemplo, nos livros. Mas hoje eu vou dar dica para vocês do que eu tenho feito e tem dado certo. Já consegui ler 6 livros até a metade do ano. Nós estamos em junho, né? Então foi um livro para cada mês. Estou no, no meu 7º agora para terminar, né? Confesso que procrastinei nesse último. Então eu vou dar dicas para vocês de o que eu faço, né? Eu sou mãe de uma criança de 1 ano e 10 meses, quase 2. Então, comecei a perceber que se você não planejar algumas coisas, você não consegue fazer, literalmente, né? Nós, mães, temos muitas tarefas, muitas coisas para fazer. E se você não se planejar, você não consegue fazer nem as mínimas coisas, né? Por exemplo, ler. Você é uma pessoa que gosta de ler muito, você tem que botar isso como prioridade. Por exemplo, eu gosto muito de ler a Bíblia, então eu estava vendo que estava muito difícil de ler a Bíblia, falar com o Senhor, ter minha devocional. Então, a estratégia que eu criei foi acordar mais cedo do que o meu filho. Ele tem um horário para ir para a escola e eu planejei acordar mais cedo para conseguir fazer o meu devocional com o Senhor, conseguir ler a Bíblia, conseguir estudar, né? E aí eu comecei a pegar essa dica também para ler livros seculares, livros de pessoas normais, sem ser a Bíblia, né? Para ter conhecimentos também em outras áreas. E foi assim muito interessante. Às vezes eu dou preguiça, confesso, porque não é fácil, né? Você criar um hábito quando você não tem nenhum. Então eu estava acostumada com aquela rotina de acorda, levanta, pega o menino, arruma, vamos lá, estação, serviço, vai para o trabalho, vai trabalhar. E qual é o recado principal desse vídeo? Você precisa priorizar o que você quer fazer. Então, se é importante para você ler livros, ter mais conhecimento, abrir a mente, a leitura, ela é sensacional. E eu confesso que eu gosto do livro palpável, o livro que a gente toca. Folhas, né, para eu folhear. Eu não simpatizo com livros online, né? Porque primeiro, a minha vista dói. Eu não tenho concentração porque o meu celular fica com notificações. Então eu não tenho concentração e acabo saindo, eu acabo demorando mais do que o esperado para ler o livro. Então eu gosto do livro palpável para que eu não tenha distrações nenhuma. Vocês podem fazer isso também, quem gosta do Kindle, parabéns para você, porque eu não consigo, eu tenho desconcentração. Mas a primeira dica foi essa, né? Acordar cedo. E também a segunda dica é, se você conseguir perceber as horas que o seu filho cai na soneca e você tem essa oportunidade, se você não estiver trabalhando, ou se você trabalha de casa, se você tem essa oportunidade de fazer esse seu tempo, você vai calcular o tempo que seu filho tira a soneca para você também dar uma lida, né? Você consegue sim tirar pelo menos meia hora para ler um livro, ler a Bíblia, falar com Deus, mas aqui estamos falando de livros, né? Então, esse tempo que você tem da soneca do seu filho, você consegue dar uma lidinha também. Outra dica é espaços muito grandes da onde você vai da onde você está para onde você vai. Se você vai fazer uma viagem e você preparou tudo, já está tudo pronto, né? O seu filho vai com você ou não importa. Serve para se ele for com você ou se ele não for. Tem um espaço muito grande de tempo. Você está dentro do carro, você está dentro de um avião, você consegue ler nesse tempo enquanto você não chega no lugar desejado. Você consegue, pelo menos, se você souber quanto tempo você demora para ir para um lugar para outro, você calcula esse tempo
e aproveita para ler nesse tempo. Por quê? Enquanto você está parado, você pode produzir na sua mente. Já que você não pode fazer muitas coisas manuais, né? Porque vai estar numa viagem, tu não tem muito o que fazer. Tem gente que escolhe ficar no celular, mas a dica para mães leitoras aqui nesse vídeo hoje é aproveitar cada momento para dar uma lida, seja na Bíblia, né? Ou seja em livros seculares para aprender mais coisas, ou livros evangélicos, pessoas que inspiram. Procure coisas que vocês gostam, essa já é a outra dica. Procure livros de assuntos que vocês acham interessantes. Não adianta você querer começar um livro com assunto complexo e que você não gosta, você não acha interessante. Você vai começar o livro e você não vai terminar. Então, procure assuntos que você gosta. A sua vida já foi, a maioria da sua vida já foi uma vida que você não escolheu. A sua família você não escolheu, a escola, as matérias você não escolheu. Ninguém queria saber se você gostava daquela matéria ou não. Te impuseram aquela matéria. Existem muitas outras matérias que não foram colocadas na escola, como a educação financeira. Então você pode pesquisar sobre essas coisas, como ser próspero, como conseguir lidar com dinheiro. Eu tenho feito isso. Esse ano eu me dediquei a ler livros que se relacionam a dinheiro e a saúde mental, que é o que eu quero dar prioridade esse ano. Então eu vou focar nesses assuntos, né? Eu gosto da área da beleza também, então você também pode fazer estudos sobre o que você gosta. Por exemplo, eu trabalho com a área da beleza, então cada vez que você estuda mais, lê mais, você vai ficando melhor no que você está fazendo, né? Então, essas são as dicas para mães leitoras que eu tenho feito, tem dado muito resultado. E também uma dica bônus é, se você tem um marido que consegue te ajudar nos seus momentos assim que você precisa de relaxamento, assim como eu tenho feito, aproveite o momento que o seu filho está com seu marido e aproveite para ler também. Eu sempre tiro um tempo quando meu marido me ajuda para estar lendo, né? Seja cedo, acordando mais cedo que eles, ou depois que ele já está na soneca, ou quando ele está com meu marido. São dicas assim valiosíssimas. Tanto eu uso isso para leitura porque eu creio que a leitura ela expande outras coisas, né? Então, se você lê, você começa a pensar melhor, você começa a falar melhor. Então, é muito interessante esse incentivo à leitura, né? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até o próximo vídeo.